Olha essa questão 5 aqui da lista 9. Essa questão, gente, como eu falei para vocês, é uma questão bem completa, ela envolve bastante coisa. Tanto força magnética constante, como força magnética dando zero, e como força magnética variável. E campo magnético, campo magnético variável, não tem constante, tá? Então tem campo magnético também, beleza? E nele, tanto como em fio reto, como em fio torto e como dando zero também, tá? Então, tipo, é uma questão bem completa que eu vou resolver para vocês. Como eu falei para vocês anteriormente, esse item A é bem fácil, né? Ele pede, deixa eu dar um zoom aqui maior, ele pede a força magnética desses 4 trechos, 1, 2, 3 e 4. Eu já falei para vocês anteriormente, antes de começar a questão, vamos entender a física, vamos ver se faz sentido eu ter, né, força magnética ou não. E eu falei para vocês que faz. Por quê? Porque a força magnética, né? Deixa eu escrever assim, né? Porque a força magnética é F é igual a I L VEC B externo, né? B externo. Então, eu analisei com vocês que como corrente cria campo magnético, ou seja, como corrente cria campo magnético, corrente pode sentir campo magnético. Quando uma corrente sente o campo magnético que é externo, ou seja, não foi criado por ela, como resultado, aparece uma força magnética. Essa corrente aqui, gente, ela vai criar também campo magnético, tá? Que é exatamente o item, a parte 2. Só que esse campo magnético feito por essa corrente, gente, não é esse campo aqui. Esse campo aqui, sei lá quem criou, tá? Mas só está falando que essa espira, né, onde passa a corrente, ela foi jogada numa região que tem esse campo aqui. Então, esse campo não foi criado por essa espira. Consequentemente, esse campo é externo para essa espira de corrente. Então, pode existir fisicamente, sim, tá? Uma força magnética. Vamos calcular, então. Aí, como eu falei para vocês, nesses 4 trechos aqui, 1, 2, 3 e 4, 5 é somente a parte B, tá? Primeiro, a gente tem que ver se a força magnética vai ser variável ou se vai ser constante, né? Porque se a força magnética for constante, eu posso simplesmente escrever da forma vetorial. Estou usando essa fórmula da corrente porque eu tenho corrente sentido campo magnético, não é carga em movimento, tá? Senão eu teria que usar outra. Vamos ver. Se a força for constante, eu posso usar essa expressão aqui e escrever na forma vetorial. O que é escrever na forma vetorial? Né? É escrever o L como se fosse vetor, o B como se fosse vetor e fazer o chuveirinho, que é muito mais fácil, tá? Então, primeiro, vocês lembram, gente, como é que você acha esse vetor L aqui? Qual é a definição desse vetor L? Vocês estão lembrados ou não? Pode responder no chat aí. Falei na aula e falei que é importantíssimo, vocês vivem me perguntando e vivem esquecendo, eu vivo tendo que lembrar. Como é que eu acho esse vetor L, que é o vetor de deslocamento? Para vocês que fizeram aí, vocês têm que me responder, gente. Porque senão, como é que vocês fizeram sem saber essa definição? Tem o mesmo sentido de direção que a corrente, perfeito. Né? Vamos supor, então, esse trecho 1 aqui. Quem fez e não sabe isso, tá estranho, hein? Falo logo. Vamos resolver para esse trecho 1. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Esse trecho 1 aqui, gente, ó, a corrente, ela está assim. Estão conseguindo enxergar aí, gente? Porque está um pouco embaixo aqui. Estão conseguindo enxergar? Podem responder, por favor, aí. Sim. Tá, né? Beleza. Então, aqui, gente, está a corrente, né? Então, esse cara aqui é meu L. O meu L, né, de acordo com o eixo, esse eixo aqui é o eixo convencional, tá, gente? X para cá, Y para cima e Z saindo do quadro. O que eu posso escrever desse cara aqui? Primeiro, vamos ver se ele é constante. Vamos ver se essa força magnética é constante ou é variável. O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que pegar vários pontos. Peguei esses 3 pontos aqui vermelhos. E eu vejo, gente, que o vetor L sempre aponta para a direita. E o vetor B, que é desse cara aqui, também aponta para a direita. Então, como não existe variação no ângulo entre eles, a força magnética é constante.
tá? É assim que eu ensinei para vocês, né? Ou a força magnética pode variar de acordo com o ângulo entre os dois vetores, L e B, ou se a força magnética variar de direção, né? Aí você faz o produto vetorial e descobre. Mas aqui, gente, eu já vi claramente que, né, que como o L está sempre para cá e o B está sempre para a direita, o ângulo entre eles não está mudando. Então, a força magnética é constante. Tá? E melhor ainda, na hora que você for escrever isso aqui na forma vetorial, o que vai acontecer? Você vai ter IL. Quanto que vale esse tamanho aqui? Eu acho que vale A, né? Deixa eu ver. Vale A. Você vai ter IL. Esse L vetor aqui, o módulo é A, e ele aponta para X. Produto vetorial com esse B, que é B0, apontando para X também. Quanto que dá essa força magnética, gente? Quanto que vai dar isso aqui? Perfeito, 0. Como é que você vai explicar isso? Ou você explica escrevendo assim, ou você fala o quê? Né, isso aqui depois você tem que explicar ainda, tá? Por que está dando 0? Como é que você explica isso? Pois o vetor L e o vetor B são paralelos entre si. Tá? Tá vendo que eles têm a mesma direção? Produto vetorial de vetores em mesma direção dá quanto? 0. Né? Então, eu já consegui matar o Fmag 1. E aí, se você for um pouco já tiver uma sacada, qual outro que eu vou fazer agora? 2, 4 ou 3? Perfeito, 3, né, gente? Por quê? Porque o 3 também vai dar 0. Olha aqui, ó. Se você pegar um L aqui, né? Isso aqui está corrente. Isso aqui é o L. Eu também sei que ele é constante. Se tu pegar 3 pontos aqui, a força vai ser constante. E aí o produto vetorial em 3 vai ser IA menos X aqui, tá? Produto vetorial com B0 apontando para X. X com X, independente do sentido, não importa, só importa a direção, também dá 0. Porra, galera. Lembra que eu falei para vocês, lá de campo elétrico em condutor, sempre vai ter um que vale 0. Porque eles querem saber se vocês... Seria 2A, né? Ah, é verdade, desculpa, 2A. O módulo é diferente. Mas, nesse caso, não vai mudar o resultado. Continua dando 0 por causa do produto vetorial. Lembra que eu falei para vocês, gente, lá na P1, sempre tem um que vai dar 0, cara. Porque eles querem saber se vocês conseguem enxergar esse produto vetorial. Eles sabem que vocês não sabem produto vetorial. Vocês têm essa falha, tá, de produto vetorial. Eles sabem disso. Eles sabem que a maioria de vocês gosta só de trabalhar com módulo. Esquece que tem produto vetorial, porque vocês não aprenderam isso direito. Né? Nem no ensino médio e nem ao decorrer do ciclo básico, tá? Então, cara, sempre se liga nisso e, por favor, gente, expliquem isso, tá? Escreva a explicação. Eu falei isso umas trocentas caralhadas de vezes na P1 e teve gente que veio falar comigo assim, pô, Ricardo, já falei isso para vocês, não sei se foi para a turma 1, se foi na monitoria, se foi aqui na turma 2. Falei, pô, teve uma pessoa, né? Na P1 teve uma resposta que dava campo elétrico igual a 0 que estava dentro do condutor. Cara, o cara não explicou isso. E o cara é da turma, mano. Tá? Quando eu falo cara, tanto faz. Estou falando, pode ser mulher, homem, tanto faz. Porra, essa pessoa não explicou. E eu falei quantas vezes, gente, cara, para explicar quando o campo elétrico estava 0. Aí o cara zerou a questão. O item de 0, acho que valia 0,4, sei lá quanto valia o item 0,5. Aí o cara zerou, porque o cara só botou é igual a 0, não botou a explicação. Aí eu falo, puta que pariu, cara. Eu repito 5.000 vezes isso. Quantas mais vezes eu vou ter que repetir até a pessoa absorver isso? Né? Aí fica meio, porra, cara, perdeu 0,5. Tem gente que reprova por menos, mano. Tudo bem que, cara, no período online ninguém vai reprovar, todo mundo sabe disso, né? Mas, porra, tô falando presencial, porra, já vi nego sendo reprovado por 0,1, por 0,2, entendeu? Por 0,3. E nego reprova por menos. E tu, porra, dando esse mole, entendeu? E não foi por falta de aviso. Tem um corno que fica avisando vocês a escrever a explicação. Né? Eu não tive isso. Vocês têm. Então, porra, escutem e façam. Quando é 0, vocês não podem cuspir 0 direto. Vocês têm que botar a explicação. Ou vocês mostram assim, né? E vocês botam isso aqui, ó, dá 0, aí escreve no lado, pois o produto vetorial entre vetores de mesma direção ou vetores paralelos dá 0.
Isso tem que ser escrito, tá? Não pode simplesmente cuspir isso aqui. Entenderam, gente? Isso aqui? Entenderam essa parte que eu falei para vocês? Foi? Na prova, então, pelo amor de Deus, escrevam. Então, já foi esses dois aqui. Vamos para o próximo. Qual que são os outros dois? É o fio 2 e o fio 4, né? O fio 2, gente, eu também sei, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Porra, tá travando tudo aqui no computador. Daqui a pouco já trava de novo. Sempre trava com a turma 2, é impressionante. O fio 2, por exemplo, se você pegar 3 pontos aqui, né? Eu vejo que meu L está para cá. Meu L está para cá. Exatamente. Isso aqui é exatamente o exemplo que eu dei para vocês lá em aula, tá? Meu L está para cá. E meu campo magnético, gente, ele está sempre para onde? Está sempre para a direita, né? O ângulo entre os dois vetores não muda ao decorrer de todo o teu fio. E o produto vetorial também não muda, né? Você faz o L para cima, que é o primeiro vetor, e o B, que é o segundo vetor, que é a palma da mão, para dentro, para a direita, né? Você tem que o teu dedão sempre vai apontar para dentro. Ou seja, a direção da força magnética não muda. Então essa força é constante. Né? Ensinei isso para vocês já. Então eu posso escrever isso aqui. O I é I. O L, quanto que vale o módulo do L? Esse tamanho inteiro, 2A, apontando para Y, produto vetorial com B0 apontando para X. Qual vai ser o módulo? Multiplica todo mundo que não está no parênteses, e 2A, B0, faz o produto vetorial que eu já fiz, né? Y para X dá o quê? Menos Z, que é a regra da mão direita. Beleza? Beleza, galera? Muito fácil isso, tá? Muito tranquilo. E aí, vocês não precisam, tipo, ser os gênios da lâmpada, né? Para entender o que vai acontecer, qual vai ser a diferença, gente, entre o fio 2 para o fio 4. Tem duas diferenças. Qual vai ser? Vamos ver se vocês estão craques. Qual vai ser a diferença do fio 2 para o fio 4? Se quiser falar no áudio é melhor, tá, gente? O módulo e o sentido, perfeito. O módulo da força magnética vai mudar, né? O módulo também, Natália. Exatamente pelo qual acho que alguém falou aí para mim que eu tinha feito, que eu tinha sido 2A, né? Aqui, gente, a corrente, né, tá para baixo, então teu vetor L tá para cá. Então aqui eu tenho I, o vetor L, cuidado, aqui, né, o módulo é diferente, como esse L aqui é menor do que esse. Então fica A, ele está apontando para menos Y, produto vetorial com B0, apontando para X. Isso aqui dá o quê? I, A, B0. Como eu só mudei, gente, um sinal de menos aqui, o sentido vai acontecer de mudar o sentido aqui. Você não precisaria fazer a regra da mão direita de novo, tá? Então, cara, muito fácil esse item A, tá? Foi todo mundo? Esse item aqui? Posso dar sequência? Então, vamos para o item B. Se todo mundo conseguiu. O item B, gente, ele pede desse cara aqui, né? Sempre, gente, anotem essas dicas, tá? Essas dicas que eu faço é o que vocês têm que fazer também. Essas análises que eu faço, se você tiver inseguro, façam. Cara, eu já não preciso fazer essas análises, entendeu? Porque eu já sei que isso aqui vai ser constante, eu sei que vai ser constante, isso vai ser variável. Só de eu olhar, eu já sei isso. Mas é porque eu tenho o olho treinado, né? Eu dou aula disso aqui há bastante tempo. Vocês não são tão treinados assim. Então, cara, eu ensino para vocês como é melhor para vocês seguirem, né, passo a passo, para depois conseguirem ver isso com mais facilidade mais para frente. Aqui, gente, olha só. Vamos ver se a força aqui, sem primeiro passo, ver se a força é variável ou não, né? Aí você lembra, a força pode ser variável de dois métodos. Ou o ângulo entre os dois vetores mudar, o I e o B, ou a direção da força magnética mudar, né? Variar. Então, galera, olha só. Aqui, a corrente está para cá. Vou até dar um zoom maior ainda, tá? Só para vocês verem aqui para o pessoal que é cego. Ó. Olha aqui. A corrente, gente, nesse caso aqui... Deixa eu ver se tem como botar mais grosso. Tem. Aqui.
A corrente, gente, ela está assim, ó, aqui. E começa a entrar. Aqui, a corrente está assim, sempre tangencial, lembre-se disso. A corrente, gente, quando eu boto a corrente é o L também, tá? E aqui está para baixo. Corrente L, o vetor corrente não existe, tá? O vetor L, mas está associado com a corrente. O campo magnético, gente, está para onde? O campo magnético aqui está para cá, que é o amarelo. Qual que é o ângulo entre eles aqui, exatamente na entrada? O ângulo entre os dois vetores, o L e o B. Zero. Perfeito. Aí, quando eu chego nesse segundo ponto, tá para cá, o B. Qual que é o ângulo entre os dois vetores? Não sei, mas eu sei que aqui era zero. Aqui já vai ter um valor, né? E aqui, embaixo? Vai ser 90. Então, galera, o que vocês estão percebendo? O ângulo entre os dois vetores está mudando. Se o ângulo entre os dois vetores está mudando, gente, a força é variável, vai ter que fazer integral. Não tem como sair, né? Então, conseguiram visualizar isso, gente? Que a força é variável por causa do ângulo entre os dois vetores? O módulo muda, né? Então, vamos para a questão. Como é que eu fazia? Deixa eu voltar aqui. Como é que eu fazia quando a força é variável? Primeiro você faz o produto vetorial para descobrir o sentido da direção. Então, ó, a corrente... Espera aí, vou ter que tirar isso aqui, senão vocês não vão ver. Não liga na bagunça do meu quarto, não, hein? Ó, a corrente. Tá? Gente, lembre-se, eu estou espelhado para vocês, tá? Então, vocês têm que fazer exatamente o que eu faço na tela. A tela do computador está aqui. Eu estou botando os 4 dedos, que é o primeiro vetor, que é a corrente, né? Que é o L, para baixo, na diagonal. Então, você bota a mesma coisa que eu estou fazendo. E o campo vai dar uma quebrada de braço aqui, tá? Mas, ó, a corrente, eu teria que virar para lá para ficar mais fácil de mostrar, né? Só que se eu virar, você não consegue enxergar direito. Então, vou ter que acabar quebrando minha mão aqui para mostrar para vocês, tá? Mas não é difícil. Ó, estou pegando esse ponto aqui no meio. A corrente está assim, e meu campo magnético, gente, aqui, ó, ele está para a direita. Ó, tá assim. Tô quase quebrando aqui. Para onde vai estar apontando o meu dedo, gente? Meu dedo está apontando na minha cara. Ou seja, meu dedo, o dedão, que é o resultado do produto vetorial, está apontando exatamente qual direção? Z positivo. Se você fizer esse outro aqui, tá? Se você fizer esse outro aqui, você vai ver também a mesma coisa. Olha aqui, ó. Tá para baixo. Esse cara tá para a direita. Tá aqui, ó. Tá saindo na minha cara. Ou seja, tá saindo do quadro. Então, eu já sei que a força magnética, tá? Deixa eu botar em outra cor. Eu já sei que a força magnética, gente, que o vetor força magnética, né? Eu já sei que ele está apontando para onde? Para menos, para mais E. Então, você deixa aqui num cantinho, mais E. Você deixa isso num cantinho aqui. Já sabe o sentido da direção. Agora, você vai ter que formular a integral, né? Eu sei que DF, né? Ela vai ser integral de... Desculpa. F vai ser integral de DF. Né? Que nesse caso vai ser DFZ, né, gente? Porque vai ser... todas as minhas forças estão apontando para Z. Ó, deixa eu fazer isso aqui melhorzinho. Eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui a força. O vetor força é igual a integral de DF. Que isso vai ser integral de dfx mais dfy, igualzinho que eu fazia em campo elétrico para vocês, mais dfz. Escrito em... Eita, até botei errado aqui, dfz. Escrito em suas componentes. Só que eu não tenho força em x e não tenho força em y. E tomem cuidado agora, tá, gente? Vocês estão vendo que a força já está apontando para z. Então, você não precisa decompor o vetor, tá? Esse dfz aqui é o próprio df, porque não tem decomposição, né? Se o vetor já está apontando,
Se o vetor já está apontando para Z, ou seja, se você não está decompondo, fazendo cosseno ou seno, tá? Se ele já está apontando direto numa direção, o próprio DF é o DFZ. Tá? Então, tem o próprio DF aqui. Esse cara é o próprio DFZ. Que é o FZ, né? Só tem a componente Z. Só tem a direção Z. Só que essa direção Z não veio de uma decomposição de vetor. Ele já está ali direto. Então, você não vai ter que escrever DF, cosseno ou seno, tá? Tome cuidado com isso. Por isso que é importante você saber a decomposição de vetores. Aí, esse DF aqui, eu posso até apagar esse DF aqui, tá? O DFZ, não preciso dele, porque eu sei que ele já está faltando uma direção. O que é esse DF? Esse DF nada mais é do que I dl, módulo do primeiro, vezes módulo do segundo, vezes seno do ângulo entre eles, que eu chamei de θ aqui. Pergunta, gente. O que vai ser esse dl? Esse dl vai virar o quê? Olha o silêncio. Isso, RDA. Chama, ô Mariana, não fala RDθ ainda não. Chama sempre de um RD alguma coisa, tá? Mas aonde que está esse DL? Vamos tentar enxergar esse DL? Esse DL está aqui, ó. Deixa eu botar azul. O DL é isso aqui, gente. É um pedacinho de corrente associado a um comprimento. Isso é o DL. Esse cara que é o IDL, né? Que a gente chama. É ele que é o IDL, tá aqui, ó. Como é que eu acho esse comprimentinho? Fecha aqui. Deixa eu pôr aqui mais dois. Fecha isso aqui. Esse arco. E esse cara aqui, gente, esse ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu vou chamar, tá, de alfa. Esse alfa é esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um D alfa. Ou seja, o DL, que é o comprimento dessa circunferência, desse arquinho de circunferência, esse DL vai ser R, que é o raio da circunferência, vezes D alfa. Lembre-se, gente, que o θ, né, que eu chamei de θ, ele está aqui, ó. O θ, ele está aqui. Esse é o θ. Tá? E o alfa é esse cara aqui, esse ângulo dessa abertura desse DL. Aí, completando o que eu escrevi, então eu vou ter integral. Eita. Peraí. Vou ter integral de I R de alfa seno de θ. Qual vai ser a minha integração? Isso aqui é fácil, né? De 0 até π sobre 2. Esse é o limite de integração. Agora vem a grande pergunta. Esse seno, ele varia de acordo com alfa ou não? O que eu quero perguntar? Isso a gente já treinou bastante, tá, gente? Na P1, tá? Estou perguntando para vocês o seguinte. O alfa, né? O alfa, ele começa em 0. E o alfa é isso aqui, ó. É isso que é o alfa fazendo. O alfa vai aumentando até chegar aqui a 90 graus. O alfa começa em 0 e vai percorrendo o arco. A minha pergunta é, quando o alfa está fazendo esse corrimento dele, né, correndo aqui, quando ele está correndo aqui em cima do arco, ou seja, de 0 a π sobre 2, quando esse d alfa faz isso, esse θ, ele muda também ou ele continua o mesmo? Continua o mesmo. Eita. Cuidado, hein? Exatamente, isso aí, ó. Muda, tá? Muda, ô Pedro. Olha aqui. Quando o alfa está aqui, qual que é o ângulo entre o B e o I? Não é 90? E quando o alfa está aqui, qual que é o ângulo entre o B e o I? Não sei, mas é um θ. E quando o alfa está aqui, qual que é o ângulo entre os dois? 0. O ângulo entre o B e o I.
Então, à medida que o alfa varia de 0 até π sobre 2, o seno também está variando de 0 até π sobre 2. Então, os dois variam juntos simultaneamente. Visualizou isso, Pedro? Sim, eu tô viajando, professor. Viajou? Tudo bem, sem problema. Tá? Então, esse cara aqui, você vai ter que integrar ele realmente, tá? Você vai ter que integrar. Deixa eu ver. Então, fica fácil, né, gente? O I sai, o R sai, vira integral de seno, que é menos cosseno, só que você não precisa se importar com o sinal. Por quê? Porque você está fazendo o módulo, tá? O sentido e a direção já saiu aqui, então você não precisa se preocupar com o sinal, tá? Então, é cosseno de θ, ou de alfa, sei lá, de 0 até π sobre 2. Aí você resolve isso aqui. Viu que tranquilo, gente? Eu tava vendo um ângulo entre DL e alfa, tava... Tem que tomar cuidado, tá? Tem que Tá me saber muito, tomando. tem que saber muito bem esses ângulos. Foi, galera, isso aqui? Foi esse item 5? Todo mundo? Posso partir para a parte 2? Vamos para a parte 2, então. Você integrou alfa sem θ? Não, eu não integrei o alfa. Isso aqui é d alfa. É ele que é o diferencial, só integrei o seno. A integral do seno. Integral do seno, entendeu? Sacou? Esse cara aqui é um D, esse cara aqui é um cara só, tá? Beleza? Então vamos para o próximo. O próximo, gente, ele pede o seguinte. Ele pede para a gente calcular o campo magnético feito por todos esses fios aqui no centro. Ele pede para a parte 2, ele pede calcule o campo magnético feito aqui no centro por todos esses fios. Para calcular o campo magnético, gente, a gente precisa lembrar da expressão de Biot-Savart. Qual é a expressão de Biot-Savart? dB vetor é igual a μ0 IDL VEC R chapéu divididos por 4πr ao quadrado. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente? Nunca vai ser constante. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Lembra do passo a passo? Está na minha aula. Qual que é o passo a passo aqui de campo magnético? Você tem que calcular, gente, campo magnético por todos esses fios aqui no centro. 1, 2, 3 e 4. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Hein, gente? É muito parecido com o campo elétrico. O primeiro passo eu espero que vocês saibam, né? Não. Desenhar os vetores. Não. Isso é o segundo passo. O primeiro passo não tá. Qual é o primeiro passo sempre? Isso, Natália. Desenhar um eixo de referência. Não tem um eixo aqui, né? Tudo bem que isso não está lá na minha lista no primeiro passo, mas deixa eu comentar isso na aula. Então, a primeira coisa é isso aqui. Desenhe meu eixo. Você escolhe onde você quiser. Eu escolhi aqui. Aqui é o Y, aqui é o X. E o Z está saindo do quadro. E aqui é minha origem. Foi isso que eu escolhi. Agora sim, Pedro. Desenho os vetores. Por que tem desenho os vetores? Para a gente ver o sentido e a direção do campo magnético, né? E aí, vamos ver se vocês estão craques. Por qual fio eu vou começar? 1, 2, 3 ou 4? 1 e 4. Perfeito. Por que eu tenho que fazer 1 e 4? Cuidado aqui, eu falo isso na aula, tá, gente? O produto vetorial do campo magnético, o primeiro vetor é o mesmo da força, mas o segundo vetor não é o mesmo. Então, o produto vetorial é diferente. Na força, é IDL VEC B externo. Isso é uma coisa. Esse cara aqui é IDL VEC R. É uma outra coisa. Então, cuidado para não confundir. Isso acontece bastante, tá? Porque o primeiro vetor é o mesmo. Aí vocês acabam, indo no mecânico, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar os vetores. Vou escolher o primeiro, por quê? O primeiro, o IDL está para cá
E o vetor R, gente, qual é a definição do vetor R mesmo que eu esqueci? Ele é de onde até onde? É a mesma coisa do campo elétrico. É de onde até onde o vetor R? Desculpa, o vetor R. Hein, galera? Tem que saber isso, tá? Caiu um campo elétrico para vocês. Do L até um ponto. Da origem, cuidado. Cuidado, mano. Não é da origem até um ponto de referência, não faz sentido o que você falou. Da origem até um ponto de referência seria isso aqui. Porque o ponto onde eu quero o campo magnético é esse aqui. A pergunta é, calcule o campo magnético nesse ponto O. E eu botei a origem em cima dele, entendeu? Da origem até o DL, não, ao contrário. Tá? Exatamente foi o que o Luiz Eduardo está falando. Foi o que o Luiz Eduardo falou. É daqui até onde? Até aqui. Esse é o vetor R. Quanto que dá o produto vetorial, gente? Quanto que dá o produto vetorial desse cara? 0. Então, já sabe que o campo magnético feito pelo fio 1, aqui nesse ponto de observação, é quanto? 0. Qual que é o outro que vai dar 0 também, gente? Qual que é o outro que vai dar 0? 4. Por quê? Porque olha o 4 aqui. O R está aqui, né? Isso, gente, vocês têm que estar craque nisso, tá? E o IDL está assim. O ângulo entre eles é quanto? 0, ou seja, são paralelos. Produto vetorial dá quanto? 0. Então, já ganhou metade da questão. Qual que é... Conseguiram entender isso aqui, gente? Conseguiram entender esse caso? Sim, professor. Foi? Vamos agora... Agora, vamos ver se vocês estão craques mesmo. Qual que é o mais fácil agora? O circular ou o reto? Qual que é o mais fácil? Circular, perfeito. Circular é mais fácil. Lembra, gente, na aula de magnetismo, não sei se vocês já assistiram ou não, mas na aula de magnetismo eu falei para vocês tomar um cuidado, tá? Esse cuidado não está gravado, tá? Porque eu não gravei essa parte, eu simplesmente dei para vocês a aula inteira do período passado, tá? Não lembro se eu falo isso na aula do período passado ou não. Mas quando você tem, gente, um arco de circunferência e ele perde o campo magnético num ponto onde esse ponto está no mesmo plano do arco, que é o que está acontecendo aqui, você tem como cuspir direto uma fórmula, tá? Só que você não pode fazer isso na prova. Se você fizer isso na prova, tu toma ali um 0. Até porque a prova vem escrito, use explicitamente a lei de Biot-Savart, que é isso aqui, tá? Explicando seus cálculos de justificativas, sei lá. Está escrito isso nas provas. Então, por mais que, nesse caso particular, de quando você tem um arco de circunferência com um ponto de observação no mesmo plano, tá? Você não pode cuspir a fórmula direto. Se eu não me engano, a fórmula é μ0i sobre 4π vezes a variação do ângulo, né? Se eu não me engano, essa resposta aqui, ó, ela vai dar μ0i sobre 4π vezes π sobre 2. Esse vai dar a resposta. Corta, vai ser μ0i sobre 8. Deixa eu ver aqui no gabarito. Espera aí. Se eu não me engano, é isso a fórmula. Eu não gosto de decorar a fórmula. Ah, tem um raio aqui também, né? Tem um raio aqui embaixo que eu esqueci. Ó, μ0i... Cadê? Ó, μ0i sobre 8a. Tá vendo? Você não pode fazer isso, tá? Escuta o que eu estou falando. Se você fizer, tu vai tomar 0. Você tem que resolver no braço mesmo, que não é nada difícil, né? Pelo amor de Deus, já fizeram coisas infinitamente mais difíceis que isso aqui. Tá? A tua prova de a P1 foi infinitamente mais difícil. Vamos resolver então, gente? Nada mais é do que você formular a integral, tá? Primeiro passo, faz um eixo.
Segundo passo, desenhe os dois vetores. Escolha um IDL, né, genérico, e escreva os dois vetores. Genérico está aqui. Esse cara aqui é o IDL. Esse cara aqui é o R. Faça o produto vetorial. O produto vetorial desses dois, gente, é ridículo, né? IDL está para baixo. Tá vendo? O vetor R está para... Desculpa, o IDL está na diagonal para baixo. O vetor R está para cá, onde está apontando a palma da minha mão. E o meu ponto de observação é aqui, gente. Então, IDL, VEC R. Para onde vai estar apontando o meu dedo? Meu dedão está apontando para dentro do quadro. Dentro do quadro, eu já sei que o meu campo magnético, feito por esse fio torto aqui no centro, eu já sei que o sentido de direção vai ser quanto? Menos Z. Então, tu já deixa isso, tá, anotado ali. Beleza? Já deixa isso anotado. Agora só vai para o módulo. Ah, outra coisa. Você tem que ver se esse cara tem componente ou não, né? Mas não tem. Está apontando sempre para Z. Qualquer IDL, VEC que você fizer, esse campo magnético vai sempre apontar para Z. Então, você não tem que decompor. Se eu não me engano, é o quarto passo. Então, agora só falta você fazer o módulo. Fazendo o módulo, o que vai acontecer? O módulo desse cara é dB é igual a μ0 e o DL continua sendo R de alfa. Módulo do R é 1, divididos por 4π R ao quadrado, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Espera aí. Pode refazer esse menos Z? Aqui, ó. O I, bota na tua tela, tá? O I está para cima, perfeito? Meu ponto de observação é aqui, ó. Meu ponto de observação é aqui. O I está assim. A palma da minha mão está apontando para o ponto de observação, tá vendo? Meu dedão vai estar apontando para onde? Para dentro do quadro. Foi, Natália? Foi? Beleza. Então, aqui é o módulo. Esse seno de θ, gente, ele vem por causa do módulo do produto vetorial, tá? O módulo do produto vetorial, esse seno aqui é o ângulo entre os dois vetores. Quais vetores? O vetor IDL e o vetor R. Qual que é o ângulo entre eles, gente? 90. Mas será que é assim em todos os pontos? Porque esse d-alfa, que é esse cara aqui, né? Que esse é o que eu tinha feito anteriormente, ele vai percorrer de 0 até π sobre 2. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz para vocês, vai fazer isso aqui. Minha pergunta agora é, quando esse d-alfa percorrer de 0 até π sobre 2, o seno do ângulo entre os dois vetores, que é o IDL com o R, ele vai mudar ou ele vai continuar o mesmo? O que vocês acham? Nesse caso aqui, Pedro, vai continuar o mesmo. No caso da força magnética, não era. Por que não era? Porque o produto vetorial da força magnética é diferente. O produto vetorial da força magnética não é com R, e sim com B externo. Então, você não pode vir com aquela mecânica do que acontece para um, acontece para outro. Você tem que saber fazer, você tem que entender o que está acontecendo. Tem que saber, principalmente, quem são esses ângulos. A parte mais importante é saber quem são esses ângulos, gente. Essa é a parte mais importante de todas. Esse ângulo aqui, lembre-se, é o módulo do produto vetorial. É o ângulo entre os dois vetores, né? Vamos ver se ele está variando. Basta pegar 3 pontos. Peguei esse ponto aqui. Quanto que dá o ângulo entre eles? 90. Vou pegar esse ponto aqui. O IDL está para baixo. E o R está para onde? E o R está para a esquerda. Qual que é o ângulo entre eles? 90 também aqui, ó, de novo, 90. E aqui, o vetor R está para baixo. E esse daqui está para cá. O IDL está para cá. Qual que é o ângulo entre eles? 90 também. Então, o ângulo, quando o alfa percorrer de 0 até π sobre 2, todos os ângulos
tetas são o mesmo. E é sempre quanto? 90. Então, esse cara aqui é constante. E vale 1. Todo mundo conseguiu enxergar isso? E vocês viram, gente, a diferença entre um produto vetorial e outro produto vetorial? Todo mundo conseguiu enxergar isso, galera? Sim, professor. Sim. É muito importante que vocês enxerguem isso, tá, gente? Então, isso aqui... Deixa eu ver aqui. Isso aqui morreu. Eita. Aí que eu fiz uma coisa aqui errada. Dando continuidade a isso, então. Isso aqui tá muito grosso. Sim. Outra coisa. Quem é esse Rzinho aqui que eu não fiz ainda? Qual é a definição desse Rzinho aqui embaixo, gente? Qual é a definição desse cara aqui? É o mesmo cara do campo elétrico. Hein, gente? Eu tenho que fazer ele também. Galera, qual a definição desse Rzinho aqui embaixo? Tem que pôr alguma coisa nele. Se eu não puser, distância do IDL até o ponto. Perfeito. E ele coincide com quem? Com quem que ele está coincidindo? Com o raio. Perfeito. Então, esse Rzinho é quem? É o raio do anel. Então, eu vou poder cortar o quê? Eu vou poder cortar esse Rzinho com esse Rzinho aqui. Só que isso aqui está ao quadrado, né? Então, continuando, o que vai ser o dB? Não calculei o B ainda, tem que fazer a integral. Vai ser M0 e vezes o 1 do seno de θ divididos por 4π vezes o raio, que é A, né? Vezes o raio, que é A. Isso é o dB, d alfa, né? Esse cara aqui todo é o dB. Agora você tem que calcular o B. O que é o B? O B nada mais é, gente, que o campo magnético feito por todo o fio. Que, como eu já expliquei para vocês, né? É o somatório de cada campinho. Só que você vai somar de quanto até quanto? De 0 até π sobre 2. Então, isso vai ficar exatamente aquilo que eu falei para vocês no início. M0 I sobre 4πA. A integral de 0 até π sobre 2 de d alfa é π sobre 2. Ok. Corta esse cara com esse cara. Fica dando M0I sobre 4 sobre 8A. Gente, é assim que vocês têm que fazer, tá? Se vocês cuspirem a forma que eu falei para vocês no início, vocês vão tomar um zero bonito. Vão tomar ali o zero que não vão ver nem onde vão parar. Beleza? Entendido isso aqui, gente, essa questão? Eu estou indo bem devagar, gente, porque eu quero... Não sei nem se vai dar tempo de fazer outra questão, mas, cara, se vocês conseguirem entender essa questão bem e vocês verem as outras... Porque a outra questão, né, é de campo magnético também, é uma questão bobinha de força e uma questão de torque. Mas aquela questão de torque é fácil. Vocês conseguem fazer, vendo o primeiro vídeo de torque, vocês conseguem resolver a questão de torque daquela questão 13. Aquela questão não é difícil. Essa questão, eu prefiro ir devagar nessa questão, vocês entendendo cada coisa, porque ela pega tudo, e eu vou fazendo os comentários, né, como eu estou fazendo, do que passar correndo nisso aqui. Tá? Então, vocês conseguiram entender isso aqui, gente? Ricardo, não entendi a definição do R. Ué, esse R aqui não é a distância da carguinha até o ponto? Lembra disso? Lá do campo elétrico. Lembra do campo elétrico? O que tinha no campo elétrico? Não era KQ sobre R ao quadrado? Quem que era esse R aqui? Lá do campo elétrico. Não era a distância da carga até o ponto? Aqui é a mesma coisa. Esse R é a distância, só que agora não é carga, né? Agora é corrente. Então, é a distância. Esse R aqui nada mais é do que a distância do IDL, porque é ele que é meu diferencial, até onde? Até o ponto de observação. Onde que é o ponto de observação? Onde eu quero calcular o campo magnético? É aqui. Então, R é daqui até aqui. E coincide exatamente com o raio do anel. Entendeu, Manuel? É a mesma coisa do campo elétrico, tá? Beleza? Todo mundo foi aqui, gente, essa questão? Posso ir para a próxima? Posso ir para o próximo item, né? Esse R de cima é um vetor unitário.
Assim, ó, não sei se foi isso, talvez possa ter sido essa dúvida, tá, o Manuel? Esse R de cima aqui é um vetor unitário, tá vendo? Para onde que foi ele? Não sei se foi, talvez seja a sua pergunta. Esse Rzinho aqui não é esse R aqui. Tomem muito cuidado, gente. Olha só, isso, vamos lá. Isso pode acabar dar um banho na cabeça de vocês. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui, gente, é somente, tá, o módulo do DL. Tá? Isso é somente um módulo do DL. Presta atenção aqui, Mará, porque você faltou as aulas e não viu isso aqui ainda. O módulo do produto vetorial é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Tá? O DL é um vetor. Tá vendo que tem uma seta aqui em cima? O DL é um vetor mesmo. Qual que é o módulo dele? É ele mesmo. O DL vira R de θ porque vira R de alfa porque eu estou em coordenadas polares. Lembra quando você tinha um anel lá em campo elétrico, o DL não virava R de θ ou R de alfa, sei lá o que você quer chamar? Não virava? É a mesma coisa, tá? Isso aqui é cálculo básico. Não é porque eu estou falando de campo magnético que muda o cálculo, tá? É a mesma coisa. Agora, o módulo do segundo é diferente. Esse aqui é um chapéu, tá vendo? O chapéu tem outro significado. Chapéu é unitário, não é vetor, tá? Aí o módulo do unitário é 1. Então, esse cara, o verde e esse vermelho, eu já eliminei ele. Mas ele seria isso aqui, ó. Teria um 1 aqui, assim, ó, vezes 1 vezes o seno do ângulo entre os dois. Tá? Esse R aqui, ele não vem do módulo desse cara, não. Toma cuidado. O módulo desse cara é 1. Esse R vem do DL. Beleza, Manuel? Foi? Show. Então, apaguei isso aqui. Vamos agora... Ah, peraí. Tudo bem, eu desenho de novo, sem problema. Melhor do que ficar apagando tudo. Agora... Porra. Agora vamos para o outro. Agora vem a parte... E aí, gente, talvez eu faça um pouco diferente do professor de vocês, tá? Mas aí vai de acordo com o que vocês queiram resolver. Mas eu tenho um motivo pelo qual eu faço dessa forma aqui. Agora, gente, ele quer que a gente calcule do campo do fio 2 e do fio 3, que são fios retilíneos. Tá? Galera, como é que eu ensinei vocês a resolverem barra lá em campo elétrico? Foi por coordenada polar ou por coordenada cartesiana? Quando eu estava trabalhando com uma barra finita. Como é que eu ensinei vocês a resolverem esse tipo de questão? Hein, gente? Foi por coordenada cartesiana ou foi por coordenada polar? Ou cilíndrica, tanto faz. Vocês lembram? Coordenada cartesiana, né? O meu DL, ele virava dx, dy ou dz, né? Dependendo de onde estava a barra, lembra disso? Eu vou continuar resolvendo da mesma forma, porque, cara, se vocês já aprenderam dessa forma lá em campo elétrico, por que eu vou mudar quando o fio é retilíneo, né? Quando a barra era retilínea, por que eu vou mudar aquilo se dá para resolver da mesma forma? O que acontece? Se eu não me engano, né? Não sei se eles continuam assim ou não, mas a maioria dos professores de vocês resolvem fio retilíneo, eles transformam, eles fazem uma transformação de coordenada. Por mais que seja o fio retilíneo, eles resolvem por coordenada polar. Aí eu falo, cara, pra quê, mano? O cara já aprendeu a resolver isso no campo elétrico, continua a mesma coisa. Não tem por que inventar essas merdas. Mas nem inventa, tá? Então aí vai de acordo com vocês. Vamos lá. Primeiro passo, o que é? Já desenhei os vetores aqui. Segundo passo, escolher um IDL. Até peguei muito grande aqui. IDL genérico. IDL está para cá. Segundo passo, desenhar o vetor R. Está aqui. Terceiro passo, fazer o produto vetorial. IDL está para cima, o vetor R
tá na diagonal para baixo, né? IDL para ser vetor R para baixo. O que vai acontecer com o meu dedão? Meu dedão vai estar onde? Para cá, né, gente? Foi? Meu dedão vai estar apontando para cá, para mim. Conseguiram visualizar, gente, produto vetorial? Sim. Sim? Caso fique um pouco difícil, tá, gente, vocês visualizarem isso, a Natália que está em um pouco de dificuldade, eu acho, faz o seguinte, Natália. Decompõe esse R. Decompõe esse R assim, ó. Aqui. Esse R ele pode ser escrito assim, com assim. Tá? Caso fique difícil você visualizar. Quando você fizer esse IDL, com esse R aqui, que é a componente desse cara, vai dar quanto? Vai dar 0. Perfeito? Dá 0. Perfeito. E quando você fizer esse com esse aqui, só sobra para Z. Aí fica mais fácil, ó. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. IDL, aqui, VEC R, com esse cara. Só que eu fiz assim, ó, já, né? Fiz assim porque eu já sei que vai ter essa decomposição. Mas não importa, o dedão vai apontar para onde? Saindo do quadro, tá? Caso você queira ver isso melhor, você pode fazer desse jeito, tá, Natália? Não tem problema. É a mesma coisa que eu fiz. Aí eu já sei que meu campo magnético vai estar apontando para onde? Porra, já sei que meu campo magnético vai estar saindo do quadro. Então já sei que meu campo magnético feito pelo fio 2 está apontando para Z. Só preciso fazer agora. Deixa eu ver. Até que visualiza ok. Que antes eu pensei em B e E era para olhar para o R. Em B e era para olhar para o R. Não entendi muito bem o que você falou, não. Vamos lá. Continuando. Se quiser, repete aí, daqui a pouco eu leio. Fazendo o... Aqui. Era para olhar para o R. Era para olhar para o R, era um campo. Tá. Eu continuo sem entender muito bem, mas tudo bem. Enfim, gente. Eu olhei como força. Ah, tá. Tá, entendi. Você estava olhando para o campo, né? Você está fazendo produto vetorial com campo. Tem que tomar cuidado. Tá? É com R, não é com campo. Exatamente o que eu falei, né? Vocês confundem muito. Vocês fazem muito força e esquecem do segundo vetor. Vocês não olham para o segundo vetor e acabam caindo no mecânico. Exatamente o que eu falei, tá? Então vamos lá. Já fiz o primeiro, já fiz o terceiro, já fiz o quarto passo. Já vi que está apontando numa direção exata. Então você não precisa decompor. Não tem que escrever nenhuma decomposição. Então agora é só tipo módulo. O módulo dB igual a μ0 IDL seno do ângulo entre eles divididos por 4πr ao quadrado. Vamos começar. Agora estamos num terreno desconhecido. Galera, terreno desconhecido que eu não fiz ainda, né? Não fiz de fio reto para vocês. A não ser que vocês tenham assistido a aula de campo magnético que eu faço o exercício em fio reto. Esse DL, gente, vai virar o que aqui? O que esse DL vai virar? Isso vocês sabem, porra. Isso é da P1. Vira DY. Perfeito. Esse DL vira DY. Onde é que está esse θ aqui, gente? Onde é que ele está? Vou dar duas opções. Ele é esse cara aqui ou ele é esse cara aqui? Ele é o alfa, ele é o θ ou ele é o gama? É o θ, perfeito, tá? Ele é o θ. Beleza, gente? E o R, o que é o R? O R é esse cara aqui, né? É esse cara aqui. Que eu desenhei para vocês. E aí, como a gente está tentando fazer em coordenada cartesiana, você lembra como é que a gente fazia lá em campo elétrico, quando era coordenada cartesiana? Esse seno ficava em função, né, de parâmetros cartesianos e esse R aqui também, né? Então você tinha que sempre procurar o triângulo, não sei se vocês lembram disso. Procurava o triângulo. Onde é que está o triângulo aqui? Está aqui, ó. Para poder escrever a geometria da questão. Esse termo vocês lembram. Ó, o triângulo é esse amarelo aqui, ó. Ó o triângulo aqui. Quem é esse R? Essa distância inteira aqui é 2A. Vamos ver se vocês estão craque. Quem é da origem
que é exatamente isso aqui, né? Isso aqui é o zero em x, até o meu diferencial. Quem é esse cara aqui? É o y, perfeito. É a variável de integração, né, gente? Que a gente falava, né, lá na campo elétrico, era da origem até o dq. Por isso que o dq tem que ser genérico, para isso aqui não ficar particular. Vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui. Por que a gente não pega uma corrente aqui? Porque se você pegasse esse tamanho inteiro, você ia falar que o y é 2a. Aí você ia perder a generalidade. Você não ia integrar nada, ia ser tudo constante. Exatamente a mesma coisa que acontece com a carga lá, gente. A analogia é exatamente igual, tá? Então, quanto que vale o R? Opa, o R já tirei. O R foi fácil. O R vai ser raiz quadrada de 2a ao quadrado mais y ao quadrado. Cuidado para não botar 2a ao quadrado aqui sem parêntese, tá? Porque, porra, vocês fazem isso pra caralho. Eu também, às vezes. Então, cuidado. Porra, mas tá difícil, gente, olhar para esse θ, né? Porque esse seno de θ, olha para onde é que ele tá. Caralho. Se esse seno de θ fosse esse cara aqui, ó, porra, ficaria mais fácil, né? Porque quanto que vale o seno de gama, gente? O seno de gama, ele é o quê? 2a sobre r, né? Não ficaria mais fácil? Como é que, porra, esse seno de θ está me atrapalhando? E aí, gente? Como é que eu resolvo esse seno de θ? Vou dar uns 10 segundinhos para vocês pensarem. Quase isso, Patrícia. Θ mais gama igual a 180. São suplementares. O que eu posso afirmar sobre ângulos suplementares? Perfeito. Não, isso não, Vitor. Isso é para complementares, tá, Vitor? Seno de θ é para ângulos complementares, a soma dá 90. É o que o Luiz Eduardo falou. Senos são iguais. Gente, seno de ângulos suplementares são iguais. Ai, Ricardo, não entendi porra nenhuma. Gente, seno de 60 é igual a seno de 120. Por quê? Porque 60 mais 120 dá quanto? 180. Os dois ângulos são suplementares. Seno de ângulos suplementares são sempre iguais. Tá? Isso é definição, tá, gente? Isso é trigonometria básica. Então, o que você pode fazer? Por mais que o θ não esteja dentro do triângulo, só pensar no círculo que faz sentido. Sim, pode ser também. Imagina. Esse seno de θ, gente, como ele está meio escroto, o que você pode fazer? Você pode cortar ele e escrever como seno de gama. E o seno de gama está dentro do meu triângulo. E ele vale quanto? 2a sobre r. Quanto vai ser o meu dB, então? Vai ser um cara já conhecido de vocês. μ0 e dy 2a dividido por essa merda inteira, 2a ao quadrado, mais y ao quadrado, elevado a quanto? Não aguento mais isso, né? 3 meios. Lembra desse cara aqui lá no campo elétrico, do 3 meios? Vocês fizeram umas quaralhadas 40 milhões de vezes? Acabou. Mas cuidado, gente. Esse é o dB. Tá? Primeiro, vocês estão conseguindo acompanhar, gente, até aqui? Respondem no chat. Vocês estão conseguindo acompanhar ou alguém ficou meio perdido em algum lugar? Se ficou perdido, fala, tá? Por favor. Pode falar, não tem problema. Eu sei que aqui essas coisas acontecem. De ficar perdido mesmo. Tá? Tá de boa. Então, vou apagar isso aqui, tá, gente? Só para poder ter espaço. Aí, essa integral aqui, né? O B, só estou trabalhando com módulo, tá, gente? Porque eu já sei o sentido da direção, já está aqui, tá?
O B vai ser integral de dB. Galera, não esqueçam de fazer o passo 4, tá? Isso é muito importante. Vocês vão fazer muitos exercícios onde o campo magnético sempre aponta numa direção exata. E você não tem que decompor esse campo magnético. Mas não é sempre assim. A questão 14, a questão 12, eu acho, quando você fizer a regra da mão direita, o teu campo magnético, o teu dB, não vai estar apontando numa direção exata. Você tem que decompor. Aí você trabalha com decomposição de vetores, assim como a gente fazia lá em campo elétrico, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tem que fazer o quarto passo. Quarto passo é importante, tá? Vocês acabam caindo na mecânica de que é sempre isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Aí, quando vem uma decomposição, vocês fazem essa mesma coisa e vão errar, tá? Tô avisando. DB, então, esse cara, só repetir tudo, tá? Eu, como sempre, tenho preguiça, vou escrever isso aqui tudo como sendo uma constante C. Então, e vai sair da integral. Então, você tem C integral desse cara aqui. dy divididos por esse cara que eu não estou afim de botar, né? Vou ficar repetindo esse termo. Qual vai ser o limite de integração? Qual que é o limite de integração, galera? Perfeito, Luiz. De 0 até 2A. Começa em 0, né? Porque a tua corrente ela começa aqui e ela vem até aqui. Você tem que somar cada pedacinho de corrente. Cada pedacinho de corrente, gente, está produzido um campinho. Cada pontinho preto desse vai produzir um campinho lá nesse ponto aqui. Você tem que somar todas essas contribuições para poder achar o campão. Todas as contribuições, ela começa de 0, óbvio, né? Porque meu eixo está aqui, assim como em campo elétrico também dependia do eixo, até 2A. Aí você resolve essa integral aqui. Foi todo mundo? Todo mundo foi, gente? Fácil, né? Acho que vai demorar um pouquinho para se acostumar, mas tudo bem, tá? Agora, tem mais uma pergunta para fazer. E se o fio fosse infinito? Que é a questão, acho que é a questão anterior ou a próxima questão. E se o fio fosse infinito? Como é que você resolveria? A gente já fez isso em campo elétrico, né? Como é que eu ensinei para vocês, gente, a resolver fio infinito e caiu na prova? Como é que eu ensinei vocês a resolverem fio infinito? Você faz o fio finito, que é exatamente o que eu fiz aqui, tá vendo? Eu fiz o fio finito exatamente aqui, para esse ponto aqui. E você só muda o limite de integração, de menos infinito até mais infinito. Aí você vai cair naquelas integrais impróprias, você tem que fazer o limite, né? Ou você pode fazer aquele macete que eu ensinei para vocês. Lá naquela aula Vocês têm isso, com certeza vocês viram isso, tá? Aquele macete de você supor que o cara é muito maior do que o outro e você faz umas simplificações, que é exatamente tomar o limite, tá? Aquela simplificação é exatamente você tomar o limite. Tá? Isso tem aqui na lista, gente, questão de fio infinito de campo magnético. Isso tem, tá? Se o fio for infinito, a gente vai ver amanhã que você também pode usar a lei de Ampère, que é uma das condições para a gente usar a lei de Ampère, né? O fio ser infinito, tá? Mas se ele pedir para você resolver obrigatoriamente por lei de Biot-Savart, você vai ter que fazer isso que eu estou falando para vocês aqui, que é a formulação de integral. Beleza? Então, vamos supor, gente, que isso aqui... Deixa eu ver se eu... Calma aí, alguém falou alguma coisa. Só uma coisa, Ricardo. O que mesmo que faz ser variável além da mudança do ângulo? O campo magnético é sempre variável, Natália. Não existe campo magnético constante. Você sempre vai ter que integrar, tá? Ou você está falando da força magnética? Ah, tá. Da força é a direção.
Se a direção da força for mudando, isso eu explico lá na minha aula de força magnética. Depois dá uma olhada nisso de novo, tá? Se a direção da força magnética for variável, aí a força magnética muda também, tá? O módulo pode ser o mesmo, mas a direção vai ser diferente. Mas aí você tem que escrever em função das componentes, beleza? Na aula de campo magnético, gente, eu falei para vocês que existe uma vantagem de campo magnético. Existe uma vantagem do produto vetorial em cima do campo elétrico. Isso eu falo na aula para vocês. Qual que é a vantagem que eu posso usar aqui? Você tem esse fio, vamos pensando aí. Você tem esse fio aqui, vermelho, com a corrente para cá. E você tem esse fio azul, que também é retilíneo, com a corrente para cá. Qual é a vantagem do produto vetorial? Os dois, gente, você tem que calcular o campo magnético aqui, ó. Os dois, todos você tem que calcular aqui. Eu já calculei o do vermelho. Será que eu posso argumentar a simetria? Isso é que vocês têm que fazer você pensar. O valor é igual, né? Não só o valor, Natália. O sentido e a direção também. Por causa do produto vetorial. Se fosse campo elétrico, vamos supor que eu tivesse um ponto aqui no meio. Vamos supor que o ponto não seja esse, o ponto seja aqui no meio. O campo elétrico feito por essa barra apontaria para cá. O campo elétrico feito por essa barra apontaria para baixo. O campo resultante, eu posso pegar 1 e multiplicar por 2? Ou você tem que escrever um mais o outro vetorialmente? Hein, gente? O campo elétrico resultante, eu poderia pegar 1 e multiplicar por 2? Ou você tem que escrever os dois em forma vetorial? Pode ser um mais outro não, hein, Natália? Cuidado. Ah, tá. Tá, entendi. Somar vetorialmente, tá? Um campo está para menos x, o outro está para menos y. Não pode multiplicar por 2. Pode até ter o mesmo valor em módulo, mas estão em direções diferentes. Você não pode argumentar a simetria tão bem assim. Você pode argumentar a simetria por valor, tudo bem. Tá? Supondo, óbvio, que as cargas são iguais, né? Que a densidade é a mesma, o valor é exatamente igual, mas a direção não é. Então, você não pode pegar onde multiplicar por 2. E se fosse campo elétrico? Mas, cara, qual é a vantagem do campo magnético? Se você fizer, olha aqui, gente, IDL. Ó. Olha aqui, IDL, VEC-R. Já falei para vocês, né, que isso vai dar saindo do quadro. Acabei de fazer para vocês. E esse cara aqui? Pega aqui, ó. IDL, VEC-R. IDL está para cá. O R está para cá, a diagonal para baixo. Para onde vai estar apontando o teu dedão? Vai estar saindo do quadro também. Se você quiser, você faz aqui, ó. Igual que eu falei para a Natália antes, que tem um pouco mais de confusão de ver isso. Esse R você pode escrever assim, ó. Assim e assim. Esse R. Na horizontal dá 0, na vertical só sobra o quê? IDL, VEC-R, vai estar apontando para onde? Saindo do quadro. Ou seja, por mais que o fio esteja em outra direção, calma aí. Por mais que o fio esteja em outra direção, o fio vermelho do fio azul, ambos os campos magnéticos vão apontar para a mesma direção e para o mesmo sentido. Então, tu já sabe que pode somar de uma maneira escalar, porque estão na mesma direção e mesmo sentido. Mas será que eu posso multiplicar, simplesmente pegar o vermelho e multiplicar por 2? Isso vai depender da simetria do problema. Né? Primeiro, esse tamanho aqui é igual para os dois?
É, né? Isso aqui vale 2A, isso aqui vale 2A. Opa, já é um bom indício. E o R é o mesmo para os dois? Esse R aqui e esse R, a variação, né, deles é a mesma? É, né, gente? Porque esse R aqui, esse é um pouco mais difícil de ver, tá? Esse R, ele faz isso aqui, ó. Ele começa reto aqui e vai até aqui, né? É isso que é o R. O R vai fazendo isso. Isso no de cima. E o R de baixo? Faz exatamente a mesma coisa. Olha aqui, gente. Começa reto e vai até lá em cima, tá vendo? Faz exatamente a mesma coisa. Então, a expressão do R, a expressão desse R aqui, ó, vai ser em função de y. Vai ser 2A, vai ser raiz quadrada de 2A ao quadrado mais y ao quadrado, como a gente viu aqui no canto. A expressão desse aqui não vai ser em função de y, vai ser em função de x. Mas a variação, o que ele corre, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que eu estou querendo falar para vocês, em outras palavras? O R é o mesmo. A variação do R é o mesmo. Então, se o tamanho é igual, a corrente é igual, né, também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Se aqui fosse 2i, aí não poderia simplesmente pegar isso e multiplicar por 2, tá? A corrente é igual e todo o integrando vai ser igual também e minha integração vai ser igual. O que eu quero falar para vocês, para a gente finalizar a aula? Que você não precisava fazer isso aqui. Você não precisa fazer o azul. Você pode argumentar a simetria. Por simetria, explica isso, né? O campo feito pelo fio 3 é igualzinho o campo feito pelo fio 2. Então, agora ele pede o campo resultante, né? Qual vai ser o campo resultante? Na verdade, ele pede o campo resultante, eu acho. Ou então ele pede pelo 5, depois pelo 3, pelo 4, depois pede o campo resultante. Acho que é isso. Desse cara, a contribuição do 4 é nula. A contribuição do 1 é nula. A contribuição desse cara eu vou chamar de B0. A contribuição desse cara é B0. Esse cara apontando para Z, esse cara apontando para Z. E o 5, IDL VQR, está apontando para menos Z. Eu vou chamar de B1, de B5, né? Apontando para menos Z. Então, como é que você acha o campo total aqui? Soma todos. Cuidado. Esse aqui você vai ter que subtrair, né? Somar de uma forma algébrica, que eu estou falando. Esse mais esse, que é você multiplicar por 2, então o teu B total, o que vai ser? 2 vezes B0, apontando para Z. Pode ser assim, né? Menos B5, apontando para Z também. E você acha o campo total. Foi, gente? Eu fui bem detalhista nessa daqui, porque essa questão ela é bem completa. Vocês viram como ela é completa, gente? É força magnética sendo zero, força magnética constante, força magnética variável. Campo magnético sendo zero, campo magnético de fio torto, né? E campo magnético de fio retilíneo. Essa questão é muito boa, tá? Para treinar. Aconselho vocês, gente, a depois tentarem resolver essa questão aqui sozinhos. Refazerem isso com todos esses detalhes, tá? É muito importante vocês tentarem fazer isso. Beleza, gente? Aqui ele pede, ó, o campo feito pelo 1 e pelo 4, inclusive... Acho que não, nem pede o campo total, não. Pede? Acho que não. Nem pede, mas já, beleza, já fiz já para vocês. Tá? Então, é isso, galera. Por hoje.